O Homem da Máscara de Ferro. Um dos maiores enigmas da história da Europa. Um prisioneiro cuja verdadeira identidade foi ocultada a todo custo, cujos lábios jamais revelaram seu nome, e cujo rosto foi eternamente escondido sob uma máscara fria e impenetrável. Um fantasma vivo trancafiado sob ordens diretas do rei mais poderoso da França. Mas por quê? Quem era esse homem? E o que ele sabia que precisava ser mantido em segredo, mesmo ao custo de sua própria existência? Prepare-se para mergulhar no mistério mais sombrio e sufocante do absolutismo francês, onde o poder, a conspiração e o medo se entrelaçam em uma trama digna das mais obscuras páginas da história oculta. Tudo começa no século XVII, período marcado pelo domínio absoluto do rei Luís XIV, o chamado Rei Sol, soberano que governou a França com mãos de ferro e que concentrou o poder em sua figura como nenhum outro monarca europeu. Foi sob seu reinado que surgiram os primeiros registros do enigmático prisioneiro, cuja identidade até hoje permanece envolta em mistério. A história oficial diz que por volta de 1669, um homem foi encarcerado na prisão de Pignerol, no sul da França. Sua prisão não foi comum. Ele era mantido sob vigilância constante, isolado do mundo, e o mais perturbador, usava uma máscara que cobria completamente o rosto. Inicialmente, há registros de que essa máscara era feita de veludo ou material mais simples. Porém, os relatos que se eternizaram e que inflamaram as teorias conspiratórias falam de uma máscara de ferro, símbolo da opressão e do segredo absoluto. Mas o que poderia justificar tamanho sigilo? Por que um homem deveria ser ocultado ao ponto de nem mesmo o seu rosto ser conhecido? As teorias são tão obscuras quanto fascinantes. Alguns historiadores acreditam que o Homem da Máscara de Ferro era, na verdade, um irmão gêmeo de Luís XIV. De acordo com essa teoria, o nascimento de dois herdeiros colocaria em risco a linha de sucessão ao trono, e para evitar uma guerra civil ou disputa de poder, o segundo filho teria sido escondido desde o nascimento e, ao atingir a idade adulta, aprisionado sob severas condições. Outros afirmam que o prisioneiro era um nobre envolvido em traições ou conspirações contra a coroa, alguém tão perigoso e com tanto conhecimento dos segredos do Estado que sua mera existência livre seria uma ameaça. Há também quem diga que ele sabia de verdades proibidas, informações que poderiam abalar as estruturas do poder francês, talvez relacionadas a escândalos da corte, fraudes políticas ou alianças secretas. O certo é que o prisioneiro foi mantido em cativeiro por décadas, sendo transferido de prisão em prisão, sempre sob extrema vigilância. Estima-se que ele tenha passado pelo castelo de Exilles, a fortaleza da ilha Sainte-Marguerite, e, finalmente, a temida Bastilha, símbolo máximo da repressão francesa. Em todas essas transferências, o cuidado era absoluto. Poucos sabiam sua verdadeira identidade, e todos os envolvidos em sua custódia eram severamente advertidos quanto às consequências de revelar algo. Registros históricos apontam que o homem faleceu em 1703, após décadas encarcerado. Foi enterrado sob o nome falso de Marchioli, uma clara tentativa de apagar qualquer traço real de sua existência. Seu corpo jamais foi mostrado publicamente, aumentando ainda mais o clima de conspiração. Documentos e cartas da época reforçam o clima de mistério. Voltaire, um dos maiores filósofos e escritores do Iluminismo, afirmou que o Homem da Máscara de Ferro era, de fato, irmão do rei. Sua opinião ecoou por gerações, alimentando a ideia de que o segredo era tão grande que precisava ser enterrado junto ao prisioneiro. Outros relatos sugerem que a máscara não era de ferro literal, mas o símbolo de sua condição. O rosto coberto, a identidade apagada e o silêncio imposto como forma de aniquilar sua presença na sociedade. Seja como for, a lenda da Máscara de Ferro se tornou um dos maiores mitos da França, inspirando livros, filmes e investigações que atravessaram séculos. Porém, no submundo das teorias mais obscuras, há quem vá além.
Alguns conspiracionistas acreditam que o prisioneiro detinha segredos relacionados a sociedades secretas, ordens ocultas ou conhecimentos proibidos, talvez herdados dos templários ou de grupos esotéricos ligados ao próprio poder monárquico. Outros afirmam que o Homem da Máscara de Ferro poderia ter ligação com documentos secretos, mapas perdidos ou mesmo com a linhagem de sangue de Jesus Cristo, teoria popularizada por obras como O Código da Vinci e outros romances históricos. Embora essas ideias sejam desacreditadas pela historiografia oficial, o simples fato de nunca se ter revelado a verdadeira identidade do prisioneiro mantém viva a suspeita de que algo muito maior e mais sombrio estava sendo ocultado. Afinal, em uma época em que o absolutismo reinava, onde o rei era considerado a própria encarnação do Estado, que tipo de segredo seria tão ameaçador a ponto de justificar uma prisão perpétua sob o manto do anonimato? Essa é a pergunta que ecoa nos salões escuros da história. E talvez jamais tenhamos uma resposta definitiva. Mas o caso do Homem da Máscara de Ferro permanece como um lembrete sombrio do poder, da manipulação e dos segredos enterrados sob as pedras frias das prisões e dos palácios. O passado está repleto de enigmas não resolvidos, de figuras esquecidas que, por trás das cortinas da história oficial, desempenharam papéis cruciais, mas cujos nomes foram apagados, suas existências escondidas e suas verdades enterradas. Aqui no Códice Histórico, é exatamente esse lado sombrio e oculto da humanidade que exploramos. Se você, assim como nós, deseja conhecer os segredos que a história tentou enterrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para uma jornada pelas sombras do desconhecido. Obrigado por assistir e até o próximo mergulho nos arquivos secretos do Códice Histórico.